Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com arquivos CSV e GPX, além de dois plugins super legais. Muito bem, bem-vindos de volta à nossa aula. Hoje a gente vai ver como é que a gente faz para trabalhar com arquivos CSV, aqueles arquivos separados por vírgula, também arquivos GPX, que são os que saem dos GPS de navegação, e além disso eu vou mostrar para vocês dois plugins muito legais para a gente fazer base maps, aquelas figuras assim com mapas de fundo com imagem de satélite de uma maneira bem fácil. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta então já com o QGIS aberto. Eu vou começar falando dos plugins. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no menu plugins, no gerenciador de plugins, e a gente vai procurar esse plugin aqui, ó, já estava até aqui porque eu estava testando, né? Quick Map Services. Então venham aqui no todos os plugins, né? All para mim em inglês. Escrevam aqui QuickM, não aqui, QuickM, que ele já vai achar o Quick Map Services. E eu vou instalar ele, eu também não tenho ele ainda instalado, vou instalar junto aqui para a gente ver. Então ele vai baixar da internet, não deve demorar muito. Opa, olha lá, rapidinho, pronto, instalou. Legal, aí eu tenho a opção de desinstalar ou reinstalar se for o caso. Vou fechar aqui. E ele vai aparecer aqui nesse menu Web. Olha só, aqui eu já tenho outra coisa, tem um Meta Search, eu tenho aqui, ó, Quick Map Services. E o que ele faz? Ele vai buscar de provedores da internet, que são provedores de mapas, tipo WMS, coisa assim, e vai trazer para a gente como uma camada no nosso projeto. Então ele já tem algumas opções pré-definidas. Olha lá, Landsat, MapSurfer, algumas coisas da NASA, OSM, que é o OpenStreetMaps. Vamos dar uma olhada aqui no OSM padrão para ver como ele fica. Bom, já baixou, veio o mundo inteiro, então ele vem sem detalhe, né? À medida que a gente der zoom, ele deve aumentar o detalhe. Ó. Vamos trazendo aqui, ó. Olha que legal, ele já vem trazendo o padrão do OpenStreetMap, com algumas informações de infraestrutura, os rios, áreas de preservação. Muito legal, né? Então isso aqui ajuda demais para a gente fazer mapas de localização, para a gente ver se a nossa área está ok, se os nossos dados estão caindo no lugar. E além dessas opções que estão aqui já prontas no menu dele, ele tem uma busca, olha que legal, Search QMS, Quick Map Services. Olha, ele abre um painel aqui e eu posso buscar por palavras-chave. Vamos ver se ele tem o Google aqui. Vai pensar um pouquinho. Deve demorar um pouco, vamos ver, depende. Opa, abriu um monte de Google aqui. Google Satellite, que é legal. Google Maps normal, Google Maps alternativo, Google Maps Índia. Olha, tem um monte de coisa. Vamos tentar o Google Satellite normal. Ele te dá o tipo de serviço, olha, WMS, TMS, GeoJSON. E aí você vê o que você quer. Eu vou tentar colocar esse aqui. Google Terrain. Não, vamos aqui. Dou um adicionar. Vai pensar um pouquinho, colocou para mim como uma camada. Ele ficou por baixo do OMS. Deixa eu desligar. Olha que legal. Já está aqui o Google Satellite. Vamos dar um zoom na USP aqui. Por que não, né? Puxar o saco. Olha que legal. Então tá aí com todos os labels de lugares, né? Igualzinho você tem lá no Google Maps. Vamos fazer outra busca aqui? Vou colocar Terrain. Só para ver o que vem com terreno. Deve vir o Google Terrain, né, junto. E o que mais que ele vai trazer? Ele tem muita coisa para procurar, então às vezes demora um pouco. Olha aí. Trouxe o Terrain da Esri, da Google, da Stamen. Vamos ver como é que é o da Google. Da Esri, perdão. Também ele vem por baixo, deixa eu desligar aqui. Opa, não tem. Vamos ver se esse também tem. Ah, esse tem, ó. Então acho que isso também, se não me engano, é aquele aplicativo de bicicleta, né? Olha lá. Toda a cidade, mas com a informação de relevo em alguns lugares. E o Google Terrain? Como que ele diferencia? Ele é só a camada do terreno, né? Aquela que vai por trás dos outros para dar a textura. E da Esri? Opa, faltou o E ali. Deixa ele procurar assim mesmo. Aqui, ó, várias coisas da Esri, National Geographic. Olha, vamos ver esse aqui.
Também não tem. Pô, tá deixando a desejar, hein, Esri? Aqui tem alguma coisa, hein? Tem um terreninho. Ah, mas não tem para níveis de zoom muito altos. Então tem que ver de longe. Vamos ver aqui o satélite da Esri. Desliga. Esse tá aqui. Será que a gente consegue dar zoom? Parece que sim. Olha, isso é interessante porque não tem os labels, né? Então, para fazer uma imagem de fundo é bem legal. E aí vocês podem procurar outros serviços. Bing Maps também é um concorrente da Google e também é legal ficar vendo, às vezes, a diferença entre eles, porque às vezes um tem uma imagem melhor do que outra, um tá com nuvem, um tá sem. Olha lá. Bing Satellite não funciona, olha que coisa. Bing Maps. Vamos ver como é que é o Bing Maps. É um mapazinho normal, tipo ASM. Bing aéreo. E será que é o Bing aéreo? É a imagem orbital, a imagem de satélite. Olha, tá muito boa, por sinal, hein? Bem limpa. Legal, né? Então, com isso aqui, fica muito fácil de fazer as imagens de localização, mapa de localização, localizar os pontos, de qualquer lugar que vocês precisarem, né? E o outro que eu queria mostrar para vocês não é exatamente um plugin, mas ele também oferece para a gente essas capacidades de trazer esses mapas para a gente usar como fundo, como base maps, né? E aí, para isso, a gente vai lá na nossa pasta de arquivos, onde a gente baixou os arquivos auxiliares da aula, que deve estar aqui. Então, aqui a gente tem os nossos arquivos que a gente está trabalhando, aqueles os shapes que a gente viu na outra aula, e vocês vão achar esse arquivo aqui, ó. XYZ Tiles QGIS3, tá? Misturando aqui os português e o inglês. XYZ Tiles QGIS3. O que ele é? Eu tenho ele aberto aqui no editor de texto. Ele é um script para ser rodado em Python. Mas fica tranquilo, não precisa saber Python, não precisa saber programação. A gente só vai copiar e colar e rodar. Não precisa saber o que está acontecendo. Tá? Eu peguei isso da internet, deixo aqui do jeito que veio. A gente não precisa se preocupar também com o que está aqui, mas ele vai colocar várias fontes para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar o arquivo todo, selecionar tudo, vou copiar, copiei. Vou voltar no QGIS, vou abrir o console ou painel do Python, deixa eu fechar esse painel do QMS aqui, e eu vou abrir o console do Python. Posso vir nesse ícone aqui, Python Console, ou no meu aqui apertar Ctrl Alt P. Vou clicar e ele vai abrir um menu, um painel, desculpa, aqui embaixo. Deixa eu subir aqui. Então ele diz, olha, isso é o console do Python, onde você pode fazer as coisas. Eu vou pegar esse aqui, vou subir também. E é aqui, nessa parte de baixo, ó, tem esses 3 símbolos aqui de maior ou menor, depende do lado que você olha. Esses 3 símbolos de maior aqui, é aqui que a gente vai colar. Então aqui eu venho, tá clicado, tá piscando aqui o cursor. Eu vou colar aquilo que eu copiei. Colou. Até agora ele não fez nada. Tá? Ele só colou o conteúdo aqui. Eu vou dar um Enter. E pronto. Ele vai rodar. Pode ser que demore um pouquinho mais ou menos. Se for a primeira vez que vocês fazem. E vocês não vão ver nenhum resultado imediato. O que eu vou fazer agora é fechar o console do Python. Ver que ele rodou e pronto, né? Ele foi para a linha de baixo. Então ele não deu nenhuma mensagem de erro. Não disse que teve problema nenhum. E eu vou voltar aqui no meu browser, no meu navegador, e vocês vão ver que ele colocou essa opção aqui que não tinha antes, ó, XYZ Tiles. Então são tiles, são quadradinhos, quer dizer que esse servidor ele manda os arquivos, os base maps do fundo, como pequenos quadradinhos, cada um quadradinho chama de tile, que literalmente traduz para azulejo ou tessela, e aí ele manda os pequenos quadradinhos, então, dependendo do zoom que você tá, ele vai mandar um quadradinho que tem o zoom daquela área, ou o zoom de uma área maior, e aí ele não usa muita banda de internet. Então, se eu abrir ele aqui, olha lá, ele já trouxe todos esses aqui, e é só dar 2 cliques em um deles que ele vai colocar. Então, vamos ver. Google Satellite aqui, ó. Já abriu, tá vendo? Vou voltar aqui para o Layers para vocês verem, ó. Ele colocou esse aqui. Estava no Bing, ele colocou esse novo Google Satellite. Deixa eu desligar para a gente pôr outro e testar. Também tem o OpenStreetMap, Google Terreno, Stamen,
Olha, é aquele mesmo. É só uma outra maneira. Tá? Às vezes é mais fácil. Eu tô mais acostumado a usar esse aqui, porque ele fica sempre ali na mão. Eu não preciso ficar procurando. Eu acho que essa seleção aqui é uma seleção muito boa para o tipo de coisa que a gente faz, para fazer base map de imagem. Né? Olha lá, o layer do Bing. Vamos ver se o National Geographic da ESRI funciona. Olha lá que beleza. Então ele é para mapas, né? Vamos ver de longe aqui, ó. Deixa eu voltar ali e tirar os outros, que ele fica carregando todos um em cima do outro, aí pesa um pouco. Legal? Então com isso aqui, é muito bom para a gente fazer nossas imagens, é muito bom para a gente jogar nossos dados em cima, ver se eles estão caindo no lugar certo, ver se a gente coletou os dados bem. E eu espero que isso seja útil para vocês. Para mim ele é bastante. Muito bem, então vamos para a segunda parte da aula aqui, que é mostrar para vocês como é que a gente trabalha com arquivos CSV e GPX. Deixa eu chamar nossa pastinha de arquivos de novo. Então aqui dentro desses arquivos todos também a gente vai encontrar um que tem a extensão CSV. Tá? Começa com CSV, eu já fiz essa facilitação para vocês. CSV.petar. Vamos abrir ele com aquele editor de texto e ver como é que ele fica? Tá aqui, ó. Ele tem uma estrutura muito simples, como vocês estão vendo. São coordenadas x, y, z. No caso aqui vocês já estão vendo que essa coordenada tem o que parece ser a cara de uma coordenada UTM. Então são 3 campos separados por vírgula e os valores decimais estão aqui com pontos. E ainda tem um cabeçalho, né, que diz que a primeira coluna é o x, a segunda é o y, a terceira é o z. E como é que a gente faz para colocar isso no QGIS? Deixa eu voltar aqui no QGIS. A gente vem no nosso gerenciador aqui, no nosso Data Source Manager, onde a gente coloca todos os dados. Trazer a janelinha aqui para o meio. E aqui vocês lembram que a gente tem o tipo de arquivo que eu consigo abrir, né? Consigo aumentar isso, e isso aqui fica melhor para vocês verem. Vetor, raster, mesh, point cloud, a gente está interessado nesse aqui, ó. Texto delimitado. Então, arquivo de texto, texto ASCII, que a gente já comentou o que é, delimitado. Delimitado por quê? Por algum símbolo. O padrão CSV é delimitado por vírgula, né? Comma separated values. Mas pode ser ponto e vírgula, pode ser algum outro símbolo que você queira, pode ser espaço, tabulação. E o QGIS ele tenta descobrir o que é. Então eu vou procurar aqui o arquivo. E ele está aqui. Tá? csv.spetar. Vou abrir. Olha lá. O nome do layer, que é o nome que ele vai colocar lá. Codificação de caractere. A gente já falou rapidinho sobre os problemas que a codificação errada podem trazer, né? E ó, formato de arquivo. Então CSV é o padrão e ele já entendeu que ele era um arquivo CSV e colocou para mim separadinho aqui um preview da tabela. Olha que beleza, ele entendeu até o cabeçalho como XYZ e já separou. Agora, se fosse um arquivo diferente, pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa a mais e dizer para o QGIS como é que isso funciona. Então vamos ver rapidinho aqui as outras opções. Delimitador por expressão regular. Isso aqui é uma coisa que dificilmente a gente vai encontrar. E aí expressão regular é um negócio que vocês podem procurar na internet por regexp. Tudo junto, regexp. Que é um negócio muito doido de encontrar padrões em textos. Assim, você faz uma expressão regular e ele acha esses padrões. Ou delimitadores que nós vamos dizer quais são, customizados, né? E aí pode ser o quê? Pode ser tabulação, pode ser ponto e vírgula, espaço, né? Aqui a vírgula, outros, se eu tiver, por exemplo, o GRAS, o padrão dele é exportar um arquivo de texto ASCII, XYZ, usando um delimitor que chama pipe, que parece uma linhazinha vertical. Na verdade, são 2 linhazinhas verticais uma em cima da outra. E aí aqui você colocaria esse delimitador para ele entender. O que ele usa para separar texto, né? Quote. Então, se eu colocar aqui, ele já vai testando. Se eu colocar coma, aí ele já testou. Já vai se acertando. E aqui a gente vai vendo se o arquivo funciona. Se eu coloco ponto, por exemplo, aí ele já separa as colunas também no ponto, né? Não quero isso, vou tirar. Aqui, uma opção para dizer o que tem nos campos. Então, olha lá. Número de linhas de header para descartar.
Isso aqui, às vezes, a gente pega uns arquivos que vêm com um header gigante, um cabeçalho gigante, dizendo o que é o arquivo, os metadados, né? Porque um arquivo CSV não vem com um arquivo auxiliar de metadados. Ele usa a parte de cima para descrever o que é. E aí você pula aquele tanto de linhas e diz para ele aqui. Separador decimal é vírgula, corta campos, isso aqui são opções. Olha, o primeiro record, o primeiro registro, a primeira linha, tem o nome dos campos. Olha que legal. Então ele já põe os campos com esse nome. Se eu desselecionar isso, olha como ele põe por padrão. Campo 1, campo 2, campo 3. E o XYZ agora passa a ser uma linha. E se eu descartar uma primeira linha, volta a ficar correta a tabela, mas o meu nome de campo, né, ficou field 1, field 2, field 3. Então eu vou voltar aqui para o 0, colocar aqui o primeiro, tem o nome dos campos, e aqui para ele detectar o tipo dos campos, né, detectar se é número e tal, e tentar ver se ele se acerta com a geometria. Vamos ver a geometria, o que ele achou. Olha só, aqui algumas opções. Então são coordenadas de ponto. Campo X é o X, campo Y é o Y. Isso aqui ele achou sozinho. Ele já viu que chamava X e botou no X. Às vezes eu já vi ele achar corretamente um latitude, longitude, lat-long. Outras coisas nem sempre ele acha. O Z ele não achou, então nós vamos dizer para ele o que é o Z, que é o campo Z. Beleza. Tá? Coordenadas aqui em graus, minutos, segundos, se tiver, né? DMS, degree, minute, second. E a geometria. Não sabe qual a geometria, então está dando inválida. Vamos escolher uma. E eu sei qual é a geometria, porque eu sei onde é o lugar, lógico, né? O nome do arquivo diz que é pontos Petar, então eu sei que está ali em cima, ou próximo do parque do Petar, que fica aqui no sul do estado de São Paulo. Então eu vou procurar aqui, e a gente viu que aquela coordenada estava muito provavelmente em UTM, né? Deixa eu aumentar. E a gente vai procurar UTM. Já até colocou um 22 aqui, que é a zona aqui onde está o Petar. Ele está na zona 22, mas eu vou procurar o WGS84. Porque eu lembro que quando eu fiz isso, ele estava em WGS84, zona UTM 22, hemisfério sul. Então eu quero essa aqui, pronto, e dou um adicionar. Criou lá, ó, vamos fechar, e ver onde a gente chegou. Não tem nada no mapa, por quê? Zoom para o layer, olha lá meus pontos. Então aquela tabela de pontos se transformou nesse conjunto de pontos que eu estou vendo no espaço. Vamos ver se está no lugar certo. Vou ligar um dos dois aqui, vou ligar o Google. Está no lugar certo. Aqui, ó. Quem conhece a região do Petar, aqui é a região sul do parque. O rio Betari corre por aqui. E esse grande rio aqui é o rio Ribeira de Iguape. Então agora, aparentemente está tudo no lugar. O que é que eu posso fazer com esse arquivo? Bom, eu tinha um arquivo de pontos. Mas a gente vai trabalhar em SIG, a gente pode muito bem salvar ele em algum formato de SIG. Então eu venho aqui nele, clico com direito, exporto e salvo, né, as feições, as features, como alguma outra coisa. Vou salvar como o quê? Que formato a gente vai escolher? GeoPackage, Shapefile, qualquer um dos outros formatos de vetor que ele permite. Vamos salvar como GeoPackage, por que não? Um GeoPackage, nome do arquivo, lembra, sempre a gente tem que procurar aqui nos 3 pontinhos o nome, senão o QGIS vai salvar em algum lugar que nem sempre a gente sabe onde é, a gente se perde. Então procurar, já está na pasta aqui, né? Eu vou dar o nome aqui, pontos, Petar, WGS84. Ele já pôs a extensão GPKG, olha no final. Por ser um arquivo GeoPackage, ele também coloca essa opção aqui de Layer Name, porque o GeoPackage, lembra, ele é na verdade, ele é um banco de dados em SQLite, então ele pode ter várias tabelas associadas dentro do mesmo GeoPackage. E aí esse é o nome que cada tabela tem. Vou deixar o mesmo aqui, não vou mexer em nada do que está aqui, normal. Vou só dar um OK. Salvou, adicionou agora como GeoPackage. Vamos ver na nossa pastinha onde ele está? Aqui, ó. Pontos Petar, GeoPackage. Então agora ele está salvo, você pode mandar para outras pessoas, que elas vão abrir muito mais facilmente. Se quiser salvar em Shapefile, também pode. Vou voltar aqui na pasta dos dados, e olha que a gente tem um outro arquivo aqui, ó. GPS, Petar, 2016, 821.
GPX. O que é GPX? GPX é um formato de troca e intercâmbio de dados de GPS. A GPX significa GPS Exchange. O X está aqui fazendo a mesma função do X do DXF, que é o Desktop Exchange Format, né, que era para levar arquivos do CAD para outros lugares. Então o GPX ele é feito para ser um arquivo meio universal aí também, com dados de GPS. Todo mundo que usa GPS de mão, esses GPS de navegação que a gente leva no campo, tem a possibilidade de salvar os arquivos nesse formato, baixar, né, e você faz um trabalho de campo, fez um caminhamento, salvou a trilha, marcou alguns pontos, você pode baixar esse arquivo depois e trazer para dentro do QGIS. Vamos ver aí no editor de texto como fica? Tá aqui, ó. Essa bagunça colorida toda aqui, ele é um arquivo em formato XML, então ele é um Extended Markup Language, e aqui dentro desse XML ele vai ter algumas marcações específicas que vão dizer, por exemplo, se aquela feição é um ponto, um waypoint que você salvou, qual o nome, qual a localização, altitude, horário, essas coisas, se é um track, encaminhamento. Então, olha lá, ele começa aqui, ó, alguns links, olha, waypoint. Então, começou com WPT, é um ponto que você salvou no GPS, que chama de waypoint. Latitude, longitude, elevação, horário, o nome que eu dei para ele, né, algumas outras coisas de simbologia, e aí vai, outros pontos. Tem alguns tantos pontos nesse arquivo aqui. Depois ele vai vir um outro formato que eu quero mostrar para vocês, que é o track. É o caminhamento. Quando você deixa o GPS ligado, ele vai salvando o caminhamento que você faz. Então, ó, estrada para Ouro Grosso. E aí ele tem uma série de pontos. Ó. Então, cada ponto com a sua elevação, seu tempo. Então ele vai juntando esses pontos depois e fazer um caminhamento. Vamos ver como é que isso fica quando a gente coloca no QGIS. Voltei aqui no QGIS, eu vou no menu Plugins e vou checar uma coisa. Então, olha, estou olhando todos os que estão instalados, zerei a busca aqui para não ter problema nenhum. E tem esse plugin aqui, ó, GPS Tools. Ele já vem com QGIS, você não vai ter que instalar. Ele é um daqueles plugins que antigamente era só um plugin, você tinha que instalar separado, assim como o georreferenciador GEDAL, e hoje ele já está dentro do QGIS e já vem com ele. Eu só vou ligar ele aqui e pronto. Ó. Colocou um ícone aqui para mim. Vou fechar. E o que é que tem nesse ícone aqui? Ó? Vou clicar nele, ele vai abrir o diálogozinho do GPS. Então tem algumas opções. Eu posso fazer algumas conversões, baixar os dados do GPS. Se você tem o cabinho USB, você liga ele aqui e consegue baixar os dados direto pelo QGIS. Fazer o upload para o GPS. Então você fez um arquivo mostrando o caminhamento que você tem que fazer de uma trilha para chegar em algum ponto, os pontos que você tem que passar, alguma coisa assim. Você pode usar isso aqui para subir os dados para o seu GPS. Importar um outro tipo de arquivo e aqui, ó, carregar um arquivo GPX. É ele que nós vamos usar. Vamos vir aqui nos 3 pontinhos, procurar o arquivo. Deve estar aqui no dados, ó. GPS PTA GPX. Ok? O que eu vou trazer desse arquivo? Eu vou trazer os waypoints, eu quero os pontos, eu quero os tracks, eu quero os caminhamentos, mas eu não vou pedir para ele trazer rota porque eu não fiz. Rota é uma coisa que usa mais para navegação de estrada, assim, né? Para você ir seguindo os caminhos da estrada, onde você tem que entrar. Como eu não fiz, acho que eu nunca usei rota na vida, vou deixar aqui desselecionado, dou um OK e já está lá. Olha lá, já criou esses 2 arquivos. Vamos ver, eu vou apagar esses outros aqui para ficar um pouco mais fácil da gente ver. Olha ele lá, vou dar um zoom. Então esse é o caminhamento todo, tá? Os tracks. Vou ligar o ping. Lá em cima da estradinha, ó. Um pouquinho diferente, né? Da onde a estrada passa. Vamos melhorar a simbologia para a gente ver isso melhor? Vamos pedir as propriedades. A gente já viu isso, né? Vamos pedir as propriedades. Olha lá, linha simples, que tipo? Quero uma linha simples vermelha, vai. Ok. Ficou bom, acho. Tá bom, dá pra gente ver bem. Então tem aqui o bairro da Serra, todos os caminhamentos que eu fiz. Vê que em alguns lugares ele não encaixa bem com a estrada. Olha que barato. A estrada passa aqui e ele não encaixa direito. Isso pode ser um problema de cobertura de árvore, do sinal do GPS que tem um erro. Um GPS de navegação, esses de mão, hoje, vai te dar um erro aí na casa dos 5 metros se
Se a recepção estiver boa, né? Se você não tiver muitas nuvens pesadas no céu, dependendo do horário e da geometria dos satélites. Quer dizer que, no geral, ele funciona bem. Ó, trilhazinha para um ponto, outra trilhazinha no mato aqui, até esses pontos aqui. Vamos ver o que são esses pontos. Olha lá o problema. O plugin tentando buscar os dados da internet e não conseguindo atualizar. Tudo bem, vamos ver aqui o arquivo de pontos, dos waypoints. Eu vou pedir as propriedades dele. Abriu. Vou deixar o marcador do jeito que está. Eu quero ver aqui, ó, no labels, nos rótulos. Tá aqui sem nenhum tipo de rótulo, sem labels. O que eu vou fazer? Vou colocar label simples. Então, o nome vai estar aqui, ó. O que eu quero mostrar como rótulo de cada ponto? Nome, elevação, comentário. Bom, é o nome, né? Então, vou deixar assim do jeito que está para ver como fica. E aí a gente vê o que tem que arrumar. Vou dar um OK. Tá pequenininho, mas, né, dá mais ou menos para ver. Vamos melhorar um pouco isso. Então, eu vou aumentar o tamanho da letra para 15, 16. Não, 20. Por que não? OK. Agora dá para ver. Vou tirar o Bing que está dando problema e colocar o Google. Também não melhorou muito a nossa visualização por causa do escuro, vai. Tá bom. Olha lá. A estradinha, quiosque dos guias, caverna do Morro Preto, último ponto em que o teste do radinho Motorola que eu estava fazendo funcionou, passarela, escada, ponte, até chegar na caverna da água suja. Então, assim que a gente consegue trazer um arquivo GPX, se eu tivesse desenhado um arquivo aqui, um shapefile, um geopacket, colocado alguns pontos, eu podia subir isso para o GPS também. O QGIS faz a conversão. Na verdade, não é o QGIS, né? A biblioteca OGR faz a conversão e manda para lá. Legal? E aqui, da mesma maneira que o CSV, uma vez o arquivo estando aqui, eu posso salvar ele como um arquivo de linhas, um arquivo shapefile, um arquivo geopacket, tanto os pontos quanto os tracks. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Lembra, se você está assistindo essa aula pelo YouTube e não como aluno regular das disciplinas, não esquece de dar o joinha, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, fazer um comentário, que isso é muito importante, isso gera engajamento. O YouTube adora essas coisas para depois poder recomendar a gente para os outros e ajudar o canal a crescer. E também segue a gente nas outras redes sociais. E ainda antes de ir embora, não esquece, clica em um dos vídeos que vai aparecer aí na tela, assiste mais alguma coisa, acompanha um pouco mais do trabalho que a gente faz. A todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo.